Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir agora o professor e educador Aldo Vanucchi. O professor Aldo Vanucchi é assessor especial da reitoria da Uniso e nosso eterno mestre e professor, tendo entrado nesta universidade quando se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, em 1957. A faculdade tinha sido criada em 1954, portanto, essa instituição tem 65 anos e o professor está aqui conosco há 62 anos. É muita história bonita para contar, mas antes vamos dar uma passada rápida no seu currículo e que o professor Aldo se sinta à vontade para corrigir aquilo que eu vou apresentar aqui. O professor Aldo tem graduação em Filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, Itália, graduação em Pedagogia, mestrado em Teologia e em Filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma. Começou a dar aulas aqui na faculdade em 1957. Em 1963, quando a Faculdade de Filosofia corria o risco de fechar, ele que sugeriu e participou da criação da Fundação Dom Aguirre e que passou a ser a mantenedora da faculdade. E também depois, do Colégio Dom Aguirre, também ideia dele. Foi professor e diretor espiritual do Seminário Diocesano de Sorocaba, consultor do Conselho Mundial de Igrejas na Suíça, foi professor de Língua e Literatura Latina no curso de Letras Neolatinas, professor de Filosofia, Iniciação Teológica, Cultura Brasileira, dentre outras disciplinas da Faculdade de Filosofia. Foi também diretor do Instituto de Educação, Ciências e Letras, Colégio Objetivo, diretor do jornal Diário de Sorocaba, colaborador voluntário na Rádio Cacique de Sorocaba durante muitos anos, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, membro do Conselho Nacional de Educação como conselheiro, presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a ABRUC, reitor da Uniso durante 10 anos, é assessor especial da reitoria, e então foi dele a ideia de transformar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em universidade e o principal responsável pela organização e execução do projeto Uniso, portanto, desta universidade que já está comemorando 25 anos. Publicou mais de 200 artigos em revistas e jornais, durante muito tempo como colaborador também do jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, escreveu aproximadamente 20 livros, desenvolveu mais de 80 pareceres para o Conselho Nacional de Educação. Sempre foi chamado para inúmeras palestras com temáticas variadas, principalmente com o olhar da educação. Amigo do Paulo Freire, que ele trouxe para aqui a nossa faculdade para palestras. Então, tem muita coisa boa para contar, o tempo vai ser pequeno para ouvir o professor Aldo, mas um relato sintético e poderemos já perceber a beleza desta história de vida. Professor Aldo, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa presença. Estou trabalhando aqui há 33 anos e, se somar o tempo de aluno de letras, pedagogia e especialização, somam aproximadamente 38 anos. Durante todo esse tempo, a sua figura tem sido um grande exemplo para mim e foi um prazer enorme ter trabalhado durante muitos anos como coordenador de curso, diretor de centro e pró-reitor de graduação a seu lado e sob o seu convite, uma honra enorme, tendo como um mentor e amigo verdadeiro, ensinando-me principalmente seu exemplo de simplicidade e serenidade. Portanto, é com gratidão que queremos ouvi-lo contando aqui um pouco da sua história, desde sua infância, onde nasceu, como foi sua infância, família, a ida para o seminário e daí por diante, passando por experiências significativas de aprendizado escolar, estudos, profissão, facilidades, dificuldades e aspectos mais significativos que fizeram com que chegasse aqui hoje. Eu vou procurar não fazer muitas perguntas, porque a história é sua. A beleza de vida é sua, então sinta-se muito à vontade para dizer tudo aquilo que lhe for significativo. Muito obrigado desde já pela presença. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelas palavras suas. Muito obrigado pelo convite para essa conversa.
uma conversa que é interessante para a história da instituição, mas é interessante também, por que não, para a minha própria pessoa, para que nessa tão longa vida eu tenha também a satisfação de olhar as sementes lançadas durante todo esse enorme trajeto. Não é fácil para quem está chegando nos 91 anos de idade, não é fácil rememorar, recompor, reconstruir tanta coisa vivida entusiasticamente, muitas outras dolorosamente sofridas, mas todas vitoriosamente vividas. Eu estou à disposição para as suas perguntas. Eu gostaria de interferir o mínimo possível. Gostaria que contasse desde o seu nascimento, onde, família, e viesse contando a sua história para nós. Eu prefiro não fazer perguntas em demasia. Tá bom. Um texto mais seu, fluido, solto, o que for mais significativo, contando nessa questão do desenvolvimento cronológico, seria interessante. Então, contar onde nasceu, como foi a entrada na escola, certo. Tudo isso. Eu nasci em São João da Boa Vista. Meu pai tinha lá uma loja, parece que era a principal loja de tecidos da cidade, bem no centro, mas a gente teve que sair de São João rapidamente por causa de uma realidade normal, externa, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, 1929, né, que repercutiu no Brasil com a queda do preço do café. E a região lá de São João da Boa Vista era de muitos grandes cafeicultores que eram fregueses principais da loja do papai. E que, com a quebra do café, chegavam a queimar café, porque tinha perdido o valor no mercado internacional. Com a quebra do café, os grandes clientes do papai não pagavam. Aí foi resolvido sair de São João da Boa Vista, também porque mamãe tinha algum problema pulmonar e o médico receitou que viesse para uma cidade mais quente. E nós tínhamos o irmão do papai morando por aqui, viemos para Sorocaba em 1932, eu com 4 anos de idade. De 32 para 2019, faça a conta, eu sou sorocabano. Né? Sim, com certeza. E sorocabano de uma família de 11 irmãos, né? 11 irmãos. E olhando a parte da educação, eu morei sempre no centro de Sorocaba, Rua Padre Luiz, ali pertinho, Rua da Penha. Interessante lembrar que eu morei, por exemplo, onde hoje é a Livraria Pedagógica. Livraria Pedagógica. Eu morei também na Penha, onde hoje é a OSE. Tudo isso parece que tem algum sinal profético. Bonde, E naquele tempo, o que era a educação formal no Brasil? Jardim da infância, primário, secundário, colegial, depois faculdade e, rarissimamente, universidade. Jardim de infância eu não tive. Ou, se quiser falar em jardim de infância, foi com os outros irmãos, em casa, na frente da casa, brincando na rua, ou no quintal de casa, brincadeiras inocentes. Na época, eu levantava uma peneira apoiada num pauzinho para ver se... e punha arroz, alguma coisinha ali embaixo da peneira, e algum passarinho, algum pardal vinha, e eu puxava da janela, e aí o coitadinho ficava preso. Depois eu levantava e ele voava. Outra coisa interessante é que eu tenho uma paranoia, não é paranoia, é uma fobia com relação a gato, desde pequeno. Eu me lembro que uma vez ali na Padre Luiz, em frente à Pedagógica, um pouco mais para baixo, eu vi não sei se era briga, o encontro de gato ou cachorro, não lembro bem, mas
não havia asfalto, peguei uma pedrinha mais ou menos lançável e joguei para mexer com os bichinhos. Ela repercutiu no chão e atingiu a vitrine de uma lojinha. Resultado, o dono da loja me trouxe pela orelha até casa. Essa é a infância. E a infância também foi marcada porque eu morei ali bem atrás da catedral. Fui coroinha na catedral, ali por 7, 8, 9 anos, coroinha. É interessante também que, com família tão numerosa, todo mundo precisava ajudar. E eu não era o caçula, mas estava mais ou menos no meio. Com 10 anos, comecei a trabalhar no período da tarde, na farmácia italiana. Ficava ali, hoje é uma loja entre a Penha e a Padre Luiz, em frente ao estacionamento atual. E trabalhava ali para lavar vidro e entregar remédio. Interessante, outra coisa profética. Uma noitinha, me mandaram entregar remédio, sabe onde? Na Chácara Trujillo. Na Chácara Trujillo, que hoje começa ali com aquele portal escrito Fundação Dom Aguirre. Naquele tempo era uma porteira mambembe com um sininho. Sei. E eu cheguei e tocava o sininho. Badalei ali. Quem me atendeu primeiro foi um cachorrinho que me mordeu. Mas não tenho fobia com cachorro. E depois veio alguém e entreguei o remédio. E, ao mesmo tempo, com 10 anos de idade, eu estava no Padilha, Grupo Escolar Antônio Padilha. Ótimo, grande escola, da qual tenho muita saudade. Me lembro dos professores, do diretor Aristides de Campos. Só que eu não acabei o primário, Roberto. No meio do 4º ano, a minha irmã mais velha, que era professora formada, falou: você pode fazer o preparatório aqui comigo. Naquele tempo havia um preparatório para entrar no ginásio. No primeira série. E então, no 2º semestre, eu fiz o preparatório em casa e não tenho diploma de primário. Olha, entrou direto daí. Aí nós chegamos ao final de 1944, o Seminário Menor São Carlos Borromeu, da Avenida Eugênio Salerno, foi inaugurado no dia 4 de novembro de 1939. Também. Estamos fazendo 80 anos. 80 anos. Aí um dia essa mesma a irmã minha perguntou: você é coroinha, você gosta tanto, vai à missa, comunga, você não quer entrar no seminário? Eu estava com a toalha para ir tomar banho, falei: depois do banho eu respondo. E de fato depois eu respondi: eu topo. Sim. Aí o seminário começou a funcionar em 1º de fevereiro de 1940. No dia 13 de fevereiro, depois do enxovalzinho pronto, me lembro que eu fui comprar 3 coisinhas, porque tinha um roteiro, um menu, digamos assim, de coisinhas que precisava, né? As maiores da mamãe que providenciou, mas ela falou: isso aqui é você. Fui comprar na Casa Pepino, uma tesourinha de cortar unha, um sabonete Eucalol. Sim. E uma pasta de dentes. E a escova de dentes. E aí comecei a vida no seminário, lá na Eugênio Salerno. Naquele tempo o seminário era apenas aquilo que é a parte baixa, que a Uniso usa hoje como campus seminário. Sim, E ali o reitor era o padre Luiz Castanho de Almeida, o nosso historiador Aloysio de Almeida, muito doentio, mas ele superava as debilidades e as limitações físicas e era o reitor. Havia um padre também que era o ecônomo e era ao mesmo tempo professor de música, padre José Zanola. E havia a alma da casa, que era o padre novo André Pieroni, um padre acima da sua época, até escrevi há pouco tempo a biografia dele, um padre diferente. Isso.
Precisaria de mais 2 horas para falar só sobre ele. Mas um padre que era o que estava conosco no dia a dia, né? Que controlava, que animava, que nos levava a passear. Me lembro de um passeio interessantíssimo, olhando hoje. Ele foi nos levar ao Mangal. O Mangal hoje é um bairro espetacular, Sim, né? Super movimentado. Naquele tempo era só terra e árvores e mangueiras, né? Eu me lembro de uma coisa interessante, Roberto. Foi a primeira vez que eu vi no chão jogado, um colega mais velho um pouquinho mostrou camisa de Vênus. Hoje ninguém sabe o que é camisa de Vênus, é camisinha. Camisinha. A coisa era mais poética, não? Bem mais poética. Outro passeio que ele nos fez, que nos fez fazer a pé até, hoje é o Jardim Ipiranga, para lá da Américo Figueiredo, né? Figueiredo. É longe, da Gênio Salena até lá a pé. Sim. A gente fazia esses passeios, às vezes era para fora. Uma vez fomos a Piedade, para além de Piedade, uma rocha, um matacão que simula, parece um elefante. Deve estar lá até hoje. Com certeza. Outra vez foi a São Roque. Em São Roque foi interessante. Houve um momento de... Todos visitamos as mesmas coisas, de repente, depois do almoço, o padre falou, agora cada grupinho visite o que quiser. O nosso grupinho resolveu visitar o cemitério de São Roque. Olha que ideia. Criança de 11, 12 anos querendo ver o cemitério. Acho que é porque era a coisa mais longe. E onde que é? A gente começou a andar com essa pergunta na cabeça, de repente a gente viu 4 homens levando um caixão. Fomos atrás. Outro passeio foi a Bom Jesus de Pirapora, interessante também. Lá me lembro também, depois de visitar o santuário, na hora do almoço, um colega aprontou e levou um pito solene. Qual foi o que ele aprontou? Na hora que falaram, vamos sentar todo mundo, ele puxou a cadeira de um coleguinha e o colega caiu no chão. Isso para dizer que o seminário foi uma formação muito interessante. Era um internato, muita coisa discutível, mas muita coisa interessante. Sim. E eu aproveitei. Posso até dizer, eu acho que eu nunca contei isso, quando acabou o primeiro ano, no fim do ano, o padre André, junto com o reitor, o padre Castanho, reuniu 3, José Wilson Santos, Anésio Tonon e eu, e disse, vocês vão passar para o 3º ano. Não fizemos o segundo, do primeiro para o 3º. E aí 3º, 4º, 5º, 6º. Era um ginásio de 6 anos, né? Sei. E realmente aproveitei muito, porque eu tive vários professores, alguns sofríveis, professores novinhos. Me lembro de um que ensinava matemática e eu tenho dificuldade até hoje com matemática. A matemática dele era limitada. A matemática lá era aritmética, depois álgebra, depois geometria, depois trigonometria. Eu me lembro que trigonometria ele foi até a página 50 do manual. Depois, acho que ele não sabia mais. Eu me lembro de cosseno, seno, cosseno. Tangente, fica aí. Mas tive 2 grandes professores. De português, padre Armando Guerrazzi. Ele era professor no Estadão também. Lá no Estadão e no seminário. Um excelente professor. Ele usava um lápis grande, uma ponta era azul, outra ponta era vermelha, e ele corrigia, nós éramos poucos alunos em classe, ele chamava cada um à mesa dele e corrigia na frente azul, vermelho, azul, vermelho. Interessante, né?
e dava dicas que eu uso até hoje, impressionante, né? Para que tanto que? É. Para que tanto então? E ele ficava gozando, então, capitão, então, quentão, ficava gozando. Sei, né? sei. E insistia muito contra cacófato, né? Eu me lembro que ele falava, por exemplo, meus amores portição, meus amores portição. E o outro grande professor de latim e de grego, Dom Aloísio Quilgus, alemão, trabalhava no Mosteiro São Bento, mas há muito tempo já trabalhando no Brasil. Sim. Um homem interessantíssimo, de uma boa idade, mas que começava as aulas muitas vezes insistindo com a gente no vigor físico, da ginástica. E ele próprio fazia lá flexões e punha a ponta dos dedos na ponta dos pés. Sim. E nos apaixonava pelo latim, por Virgílio, por Horácio, sobretudo. E até hoje eu tenho ele, nossa, uma maravilha, as bucólicas de Virgílio, a Eneida de Virgílio, os grandes trechos. Né? E o grego também, a gente não chegou à Odisseia, mas pelo menos a gramática, os fundamentos da língua e da literatura grega. Muito bom. Isso foi o nosso ginasial, né? Que ótimo. E aí, em seguida, entra na... A seguir, nós temos depois, então, o Seminário Maior. Sorocaba era o seminário menor, Seminário Maior. A Diocese de Sorocaba escolhia o Seminário Central em São Paulo, do Ipiranga. Tá bom. Então, lá depois do museu. Então, eu vou dar uma pequena pausa e aí vamos ouvi-lo falando sobre o Seminário Maior. Né? Então, um momento só e daqui a pouquinho continuamos com o segundo bloco. Obrigado.